pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Sou Matize e hoje eu tô aqui para esclarecer uma dúvida que o Marcelo teve, né, dentro de um vídeo que eu tenho de derivadas. Ele pediu para fazer essa derivada, fazer o vídeo novamente usando a regra da cadeia, tá? No vídeo eu optei por fazer por substituição, lá eu disse que eu acho, na minha opinião, que seria mais fácil assim, mas ele pediu para fazer com regra da cadeia. E tô aqui para isso hoje. A questão pede o seguinte: determine dz sobre dt, ou seja, a derivada de z em relação a t da função z igual a tangente de x ao quadrado mais y, com x sendo 2t e o y sendo t ao quadrado. Então, no vídeo que eu fiz, eu já de cara substituí o x por 2t e o y por t ao quadrado, e aí eu fiz simplesmente a derivada da tangente com uma única letra, que é a letra t. Tá? Por isso que eu achei um pouco mais rápido. Mas vamos lá fazer a regra da cadeia. Como que vai ser essa regra da cadeia? Essa derivada de z em relação à função t. Então, olha só, primeiro, a função z não tem a letra t, né? A letra t já tem aqui no lugar de x e do y. Então, a regra da cadeia vai ser o seguinte: eu derivo a função z em relação a x, vezes, depois eu vou na função x e derivo em relação a t. Mais, depois volto na função z e derivo em relação a y, venho na função y e derivo em relação a t, tá? É como se na prática eu fosse cortar aqui, ó, dx com dx, ia ficar dz em função de t, que é o que eu queria, tá? Então, vamos lá. Então, a derivada de z em relação a t vai ficar. Vou na função z e derivo em relação a x. Só antes de começar essa questão, só lembrando que quando eu tenho uma função que é tangente, vou pôr aqui de u, a derivada da tangente é secante ao quadrado de u. Aquele u ali representa uma expressão, que no caso pra gente é x ao quadrado mais y nessa questão. Mas é qualquer função, tá? Então, se eu tiver tangente, eu vou trocar por secante ao quadrado. Que é o que eu vou fazer aqui, ó, derivada de z em relação a x. Então, vai ficar, no lugar da tangente, secante ao quadrado da função x ao quadrado mais y. Só que aqui tem outro detalhe. Quando simplesmente eu tenho uma função simples, a resposta está pronta. Quando esse u aqui, né, ele representa tipo 3x mais 1, né, um detalhe, além de uma letrinha só, né, a gente faz aqui vezes a derivada desta função, do que está lá dentro. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer vezes a derivada dessa parte aqui, ó, de x ao quadrado mais y. Só que eu estou fazendo em relação a x. Então, eu só vou enxergar como letra o x. Então, a derivada disso aqui, de x ao quadrado, é 2x, ok? Vezes. Agora, eu vou na função x e derivo, tô aqui, ó, em relação a t. Então, a minha função x, vou derivar em relação a t. 2t, a derivada é 2, ok? Mais, agora eu volto lá na primeira função, faço tudo de novo, só que agora em relação a y. Então, de novo, derivada da tangente, secante ao quadrado. Repete sempre lá dentro a função e, ó, vezes o linha, vezes a derivada do que está aqui dentro. Claro que eu estou fazendo agora em relação a y. Então, derivada de y, 1. E agora, vezes essa segunda parte, que é, vai na função y e deriva em relação a t. Então, t ao quadrado, 2t, tá? Então, ó, já usei a regra da cadeia, no mais aqui eu tenho que arrumar. E detalhe, como ele quer dz sobre dt, a letra que tem que ficar na minha resposta é só a letra t. Então, se eu não fizer a substituição antes, como eu fiz no outro vídeo, eu tenho que fazer agora. Fiz a derivada primeiro, já acabei, só tem que dar uma arrumadinha, mas já derivei, e agora eu faço a substituição. Onde está escrito x, eu coloco 2t. Onde está escrito y, eu coloco t ao quadrado, ok? Então, vou colocar já de uma vez. Aqui vai ficar dz sobre dt igual. Eu acho que eu vou fazer um detalhe antes. Isso aqui repete, eu vou colocar em evidência, que fica menor para mim, ó. Isso aqui, ó, repete. Estão percebendo? Vou colocar isso em evidência.
Então, isso vai ficar secante ao quadrado de x ao quadrado mais y. E aí, vezes o que sobrou. Aqui, ó, sobrou 2x vezes 2, 4x, mais 1 vezes 2t, 2t. Acho que fica mais fácil assim. E agora eu vou fazer as substituições. Então, isso vai ficar secante ao quadrado de... Quem que é x? 2t. E o meu x está ao quadrado. Então, vai ficar 2t ao quadrado. Ok? Tô substituindo aqui, ó. Mais y. Quem que é y? T ao quadrado. Isso agora vezes esse colchetes. Vezes 4x. Quem que é x? 2t. Mais 2t. Certo? 4x mais 2t, que não tem y. Aí vai ficar, para acabar, secante ao quadrado de... Aqui vai ficar 2t ao quadrado, vai ficar 4t ao quadrado. Mais 1t ao quadrado, 5t ao quadrado. Isso vezes 4 vezes 2 dá 8t. 8t mais 2t, 10t. Então, vou até colocar aqui na frente. Então, nossa resposta final vai ser esta. Deixa eu ver se apareceu no vídeo. Apareceu. 10t vezes secante ao quadrado de 5t ao quadrado. Ok? Marcelo, então, espero que você tenha entendido. Se você preferiu esse jeito, coloque aqui, escreve aqui pra gente, tá ok? E se você tem alguma dúvida, faça como o Marcelo. Coloque aqui, por favor, que eu vou responder o mais rápido possível, tá ok? Um beijo.